por que você quer fazer odontologia? O que te trouxe a cogitar ser dentista como uma profissão de vida, é algo que você quer fazer e exercer todos os dias? É importante a gente começar a se perguntar, escolhendo odontologia pelo dinheiro, pela transformação, pela saúde bucal das pessoas. Eu tô fazendo odontologia porque algum parente, alguma pessoa da família me influenciou, meus pais são, eu tenho alguém que eu admiro que é. Eu tô fazendo odontologia porque eu não tenho opção, porque foi o curso que eu passei. Então a primeira reflexão que eu acho que cabe, é muito válida, é você entender por que você está escolhendo odontologia. É uma profissão muito desafiadora, é uma profissão muito técnica, que ela depende sim de muita destreza manual, muitas horas de estudo, muita responsabilidade com o outro, com o ser humano. Então essa reflexão é muito válida. Se você está decidindo fazer odontologia pelo dinheiro, eu preciso te alertar sobre algumas coisas. O retorno dessa profissão, gente, não é rápido. A gente gasta muito dinheiro ao longo da faculdade. Mesmo se você está pensando em fazer uma faculdade federal, você não vai ter ali o custo da mensalidade, mas você vai ter o custo dos materiais. A odontologia é uma profissão que ela exige aí, de fato, um investimento financeiro, independente se você está numa federal ou numa particular. Então, se você está pensando no dinheiro, imediato ele não vai acontecer. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, em 2025, os recém-formados, eles não ganham mais do que 4, 5 mil reais no mês trabalhando muito. Essa é a realidade da profissão. E é muito importante eu te dizer isso. Mas, com muita dedicação, com muito estudo, levando isso adiante, a profissão ela é muito rentável, sim. Hoje, eu costumo brincar e costumo dizer que tem muito dentista ganhando mais que médico, mas você precisa ir além do que a faculdade te oferece. Você precisa ir além do que você acha que é o suficiente. Parar, hora nenhuma, sempre se envolver com evolução, com novidades. É uma profissão que exige dedicação, estudo, eu gosto de dizer 24 horas por dia. A gente tem que estar muito atento às mudanças, porque elas estão acontecendo de forma muito rápida. E para se destacar na odontologia, como qualquer outra área, você precisa acompanhar as mudanças, tá? O dinheiro ele vem, mas o retorno não é imediato. Eu gosto de dizer que depois dos 10 primeiros anos de profissão, quando você de fato começa a ver ali o retorno de todo aquele investimento e daquele tempo. Então, é algo a ser considerado se o dinheiro é o que está te fazendo escolher a odontologia. O segundo motivo pode ser porque você tem algum parente ou alguém que já está na área e você admira essa pessoa, considera ela uma pessoa de sucesso e quer seguir ali os mesmos passos. Essa é uma ótima ideia, tá? Você já ter alguém dentro do mercado, você já ter alguém que trilhou o caminho perto de você, pode sim deixar tudo muito mais fácil, abrir portas, você já está ali com uma proximidade da profissão mais perto da realidade. Então esse realmente pode ser um bom motivo. E aí, se você se interessa mesmo por pessoas, você gosta de biologia, você gosta do corpo humano, você vê na odontologia essa possibilidade de mudar vidas, então esse é de fato a profissão para você. Porque a odontologia ela consegue impactar de forma impressionante a vida das pessoas. Eu no meu consultório diariamente eu tenho o privilégio de ver isso, de ver pessoas voltando a viver, voltando a se relacionar, voltando para a vida mesmo, saindo de depressão, saindo de relacionamentos ruins, saindo de desemprego, diante da mudança que o sorriso e a autoestima devolve para eles. Então é uma profissão muito gratificante, onde se você é apaixonado por pessoas, se você gosta de ajudar, talvez medicina é muito para você ali, né, um ambiente hospitalar, mas a odontologia vai te proporcionar de forma muito intensa cuidar de gente. É o que a gente faz todos os dias, de diversas formas, diante da especialidade que você escolher, mas o contato tete a tete com pacientes, ele é rotineiro, onde a gente tem o acesso à vida pessoal das pessoas, as pessoas de fato se abrem com a gente acaba criando vínculos ali com o nosso paciente, porque são tratamentos muitas vezes que têm ali uma durabilidade de meses, de semanas, e aí você começa a fazer parte da vida daquele paciente. Então, esse é um outro motivo que, se você tem interesse em gente, em cuidar do ser humano, a odontologia realmente pode ser para você. Ainda dentro desse contexto, eu gostaria de falar sobre alguns mitos e algumas verdades que a gente escuta falar por aí, como é a vida do dentista, como é o trabalho do dentista. Então, o grande mito que eu acho que a gente já vai falar de cara é que a odontologia é só sobre dente, né? A odontologia vai muito além de dente. Dentro da faculdade, a gente tem uma carga horária intensa sobre dente, e é óbvio, né? Nós somos médicos do dente, né? Então, nós vamos ter realmente essa intensa teoria sobre o assunto. Mas na vida real, depois que você sai da faculdade, você começa a entender que a odontologia vai muito, mas muito, muito além disso. É por isso que eu falei ali no início do vídeo que, se você é uma pessoa interessada por
seres humanos e transformar vidas, essa profissão é ideal para você também, porque a odontologia ela nos permite cuidar de pessoas de forma muito íntima, muito realmente transformadora na vida daquele paciente que está perto da gente. E aí, esse mito do dente é um que eu geralmente recebo, e também o mito de que dentista é rico. Dentista, gente, dentista ele é rico depois de um tempo, depois de muita dedicação. E não são todos, tá? A odontologia é uma profissão muito desafiadora, uma profissão muito cara, exige um investimento financeiro de equipamentos e de tecnologia significativa. É claro que a gente não vai conseguir o dinheiro, a gente não vai ter tudo, né? Existem financiamento, muitas formas de você conseguir isso, mas o dentista rico, essas ostentações que a gente vê na internet, de carrão, casa, apartamento, viagens para Dubai, é a grande minoria, e isso tem a ver com já um caminho trilhado na odontologia e talvez tenha a ver também até com outros investimentos que a pessoa faz aí ao longo da vida. Então, esses são os dois mitos que eu gostaria de tocar mais assim. E a verdade absoluta que eu quero trazer para vocês sobre a realidade de ser dentista é que dentista trabalha muito, tá? Isso é verdade. São longas horas ali dentro do consultório para dar conta de fazer com excelência o que a gente se propõe a fazer. Tanto no volume de vários pacientes com a agenda cheia, ou mesmo que você tenha baixo volume, os procedimentos são longos, são demorados, você tem que cumprir etapas, né? Existe um planejamento prévio, existe necessidade de exames radiográficos, exames de sangue mesmo, muita coisa que a gente tem que analisar, consultas, retornos, né? Então, assim, é uma profissão que a gente trabalha muito. Eu hoje, 13 anos de formada, eu saio de casa às 8 horas da manhã e eu volto às 19. Eu poderia fazer tudo isso em um tempo menor? Poderia. Estou me organizando para isso. Mas hoje é até legal, porque eu já saí de casa às 7h30 e cheguei às 23, né? Onde eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, atendendo pacientes em diferentes clínicas, para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje, com 2 pós-graduações, tendo um tempo livre para minha família, com o meu consultório montado, escolhendo o que de fato vale o meu tempo ali ou não. Então, dentista trabalha muito. Não é uma profissão que você vai conseguir um home office, que você vai tá ali só meio período e vai ver resultado, tá? Existe uma dedicação intensa, principalmente no início. E aí, gente, uma segunda verdade sobre a profissão é que ela exige, sim, um estômago para isso, tá? A gente vai lidar com sangue, com saliva, com coisas muito nojentas, tá? Com cheiros ruins, com vômito às vezes, com secreções, feridas, pessoas com condição muito humilde, né? Então, se você não gosta muito desse tete a tete, desse contato de perto com o corpo humano, você pode ter dificuldade, sim. Eu lembro que na época da faculdade, eu via alguns colegas desmaiaram, outros passaram mal, chegaram a vomitar de nojo. Então, assim, isso tudo faz parte da profissão, é algo que você precisa saber, que eu gostaria que tivessem me falado, então eu estou te contando isso. E, de fato, é real, faz parte da nossa rotina, esse contato aí direto com a boca, com a língua, com os fluidos aí do corpo humano, tá bom? Então essa é a segunda verdade que eu gostaria que alguém tivesse me contado e que de fato faz muito parte do nosso dia a dia. E se você já decidiu que vai fazer odontologia, já começou o curso, não sai desse vídeo não, porque eu vou continuar falando aqui sobre os desafios durante o curso que talvez podem te ajudar, e quero falar também sobre o fim. Formei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aqueles primeiros meses, o primeiro ano, vamos dizer assim, eu também quero falar um pouquinho da minha experiência aqui. Então o vídeo está bem completo e vale a pena ficar até o final, beleza? Então vamos lá para a segunda parte. Decidiu, vai realmente fazer odontologia, já começou a fazer os seus vestibulares, pesquisar, e aí como que é de fato a faculdade, o que esperar lá dentro, como é a estrutura. Eu quero falar também um pouquinho de valores para vocês terem noção, tá bom? Então vamos lá. Se você vai cursar uma federal, obviamente você não tem o valor da mensalidade, tá? Você não paga para estar ali naquela instituição. Mas você tem que levar em consideração o valor de moradia, obviamente, e você precisa saber que, independente se é uma particular ou se é uma federal, a odontologia existe uma lista de materiais. E essa lista de materiais é repassada para o aluno. O aluno precisa comprar esses objetos. Algumas faculdades têm listas mais enxutas,
Outras têm listas enormes, onde o aluno precisa comprar quase tudo que vai usar. Não existem essas informações, geralmente, nos sites das escolas. Você precisaria, talvez, perguntar a algum aluno que já cursa aquela faculdade para você saber, de fato, se é uma lista muito extensa ou se é uma lista muito enxuta. Mas pela minha experiência na época, e pelos alunos que eu tenho contato hoje, eu posso te dizer com muita certeza que a partir do terceiro período, aí, do primeiro ano de odontologia, você vai gastar por semestre, no mínimo, de 3 a 4 mil reais com listas. São materiais que não tem como deixar de comprar. Sem eles, você não consegue evoluir na faculdade. Obviamente, as pessoas parcelam, facilitam, tem muita oportunidade de comprar algumas coisas de segunda mão, mas esse gasto existe e ele vai acontecer até o fim da faculdade. Uma vantagem é que quando você se forma, você já tem quase tudo, né? Ali que você vai precisar usar, talvez no consultório, se você for montar um consultório ou precisar levar material para onde você for atender, você já forma ali com os principais equipamentos. Se você vai cursar uma faculdade particular, além dessa questão que você vai ter dos materiais que você vai ter que comprar, você também tem as mensalidades. Hoje, um bom curso de odontologia não é menos do que R$2.000 a mensalidade, tá, gente? Então, você tem aí uma mensalidade significativamente alta. Obviamente que existem financiamentos, bolsas que o governo federal oferece, mas é mais ou menos esse. Eu já vi faculdades de odontologia de até R$4.000 aí a mensalidade, mais que isso eu acho que não tem. Quando você for escolher a faculdade, uma coisa que eu acho muito importante você olhar de perto é a estrutura dessa faculdade. A odontologia, gente, ela é um curso prático. Se você não tem paciente, se você não consegue praticar, a chance de você não sair dali muito preparado é muito grande. Então, escolha uma faculdade bem estruturada, onde você tenha clínicas de fato grandes, que recebem um volume grande de pacientes, que tenha algum convênio com o governo ou com a prefeitura da cidade, para que esses pacientes, o fluxo de pacientes seja intenso. Isso é muito importante, ter pacientes para praticar. É algo muito importante no curso de odontologia. Então, se a sua faculdade não te oferece o paciente, não te oferece treinamento suficiente, a chance de você receber uma carga teórica a mais do que uma carga prática, que de fato é o que vai importar no final, é muito grande. Geralmente, as faculdades de odontologia têm laboratórios, onde a gente vai fazer ali as primeiras as aulas introdutórias, né? Computadores, mas assim, a parte clínica, ela é muito importante. Troca ideia com alunos da faculdade, talvez entrar em algum grupo de WhatsApp, que as pessoas ali trocam informações, é muito interessante. Uma outra coisa que você não tem como optar muito, mas é muito importante, querendo ou não, é o corpo clínico dessa faculdade. Quem são esses professores? Tem doutorado, tem mestrado, tudo isso influencia muito na matéria que vai ser apresentada, na didática dos professores. Então, assim, essas faculdades mais tradicionais, elas não pecam nisso, sabe? Mas hoje em dia, infelizmente, tem faculdade em cada esquina e talvez por uma questão de proximidade ou de preço, você acaba escolhendo um curso que não vai te agregar e não vai te preparar para o mercado na vida real, beleza? Outra coisa que eu quero que você saiba, se você estiver ainda pensando, é que na odontologia existem as matérias básicas, você não vai conseguir correr delas. Eu lembro que um dos motivos do qual eu escolhi a odontologia é porque eu odiava matemática. E eu não sabia fazer, e eu nunca fui boa nisso, e eu estava achando assim que eu tinha me livrado dela, sabe? E aí eu me deparei com algumas matérias que eu precisei sim de matemática, precisei de português, precisei de ciências, bioquímica, química. Então assim, gente, pensa que é uma matéria, é uma profissão que você precisa entender do corpo humano, em detalhes, em riqueza. Então ali no início você vai estudar reprodução, embriologia, você vai estudar o corpo humano como um todo, você vai ter fisiologia, você vai ter bioquímica, você vai estudar, sim, física de materiais, no meu caso teve genética, então você vai ter um contato com uma matemática, sim. Tem essa questão dos materiais odontológicos, você estuda muito bioquímica, química. O início do curso é muito pesado nessas matérias base e não vai dar para correr delas aí no curso de odontologia, mas elas acabam. É só nos primeiros momentos ali, nos primeiros semestres, e depois você começa de fato a mergulhar no conteúdo odontológico.
Dito isso, quando que começa então a mão na massa? Quando que você de fato tem contato com o paciente? Você já cai ali na cadeira e já tem que saber mexer no dente, manusear os motores, enfim, não. A faculdade vai te preparando aos poucos, e isso eu achei muito legal. O contato com o paciente vai acontecendo aos pouquinhos. Então, na primeira matéria, você começa a aprender sobre a anamnese, sobre como conversar com o paciente, que tipo de pergunta você vai fazer, então você fica ali participando da clínica na triagem, onde você tem aquele primeiro contato ali, entendendo as queixas, as dores dos pacientes. Então, bem no início, isso vai ser o máximo que você vai fazer. Tem também a aula de biossegurança, onde a gente aprende sobre os nossos equipamentos de segurança, gorro, máscara, óculos, as luvas, os jalecos. E nessa matéria, a gente também já tem um contato ali com a clínica, com os pacientes, de forma mais sutil, e eles vão inserindo a gente ali dentro aos pouquinhos. E aí você começa a fazer uma limpeza, você começa a estudar sobre prevenção, você vai fazendo coisas menos invasivas, até de fato você já ter o conhecimento teórico suficiente para entrar ali na clínica fazendo procedimentos mais invasivos, como anestesiar, restaurar dentes, fazer cirurgias, tratamentos de canal e etc. Tudo que vocês já sabem aí que acontece num curso de odontologia. Então, o contato com o paciente vai aos poucos e em algumas faculdades ele já começa no primeiro ano, com essas questões que eu falei, de ser inserida aos pouquinhos. Em outras, a partir do segundo ano, tá? Nos primeiros 6 meses de faculdade, você não vai, provavelmente, sentar na clínica e ter ali um contato direto com o paciente. Isso vai acontecendo aos poucos, de forma muito intuitiva, muito natural. A faculdade vai te preparando para isso, para que você chegue ali já, quando você precisar sentar e atender um paciente, já tenha ali uma postura melhor, uma confiança melhor. E agora, galera, já caminhando um pouco aí para o final do nosso conteúdo, eu quero te dar alguns conselhos sobre coisas que eu teria feito diferente quando eu fui estudante de odontologia, sobre comportamentos que eu vejo hoje nos estudantes que de fato são comportamentos relevantes e que deixam eles assim um pouco à frente, sabe, dos outros estudantes, que fazem com que ele se destaque como um aluno ali dentro do curso, tá? Uma das coisas principais que eu tenho para te dizer é: aproveite ao máximo as atividades extracurriculares que a faculdade te oferece. Eu costumo dizer, suga tudo que a faculdade te dá, que os professores te dão. Tem muitos congressos, muitas palestras, muita coisa em outros cursos que eles abrem para a gente participar. Então, quando você está ali na faculdade, aproveita ao máximo aquele ambiente. Você depois vai sentir saudade, vai querer estar ali naquele ambiente de novo. Então, aproveite essas oportunidades com garras e dentes, porque de fato é algo único e um privilégio estar ali dentro ali daquele universo universitário, né? Outra coisa que eu tenho para te dizer é que não demore para começar os seus estágios também fora da faculdade. Tudo que você aprende ali e consegue ver acontecendo fora do ambiente de faculdade vai te agregar muito valor. É muito diferente a forma como os profissionais trabalham, é muito diferente as estruturas dos consultórios fora da faculdade. Então, tudo que você puder aprender ou ver um outro profissional fazendo vai te agregar muito na sua jornada. E em momentos de prática sua dentro da faculdade, vai conseguir te dar clareza para tomar decisões, talvez vai te dar ideias e insights ali na hora que você não teria só sendo ali um aluno dentro da faculdade todos os dias. E o último conselho, assim, ou dica que eu quero te dar é que para de ficar preocupado com como vai ser a sua jornada de trabalho quando você sair da faculdade. Isso não te agrega em nada, não te ajuda a resolver o problema e vai te deixar só muito ansioso. Uma das coisas que ajuda muito a gente quando a gente sai da faculdade é o fato da gente ter feito uma boa faculdade, da gente ter se destacado como aluno, do professor saber quem você é, das pessoas que você estagiou ter uma boa impressão de você. De fato, se jogue no mercado, coloque sua cara a tapa, dê o seu nome como estudante, não tenha vergonha de ir para as redes sociais, até mesmo como estudante, falar de odontologia, falar da sua experiência. Só é lembrado quem é visto, você precisa se jogar aí, as pessoas precisam saber que você vai ser um dentista daqui a um tempo. Então, assim, essa dica eu também não tive e eu acho que teria feito muita diferença para mim. E eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão. E por fim, já há 13 anos como dentista, eu quero te dizer que o mercado de trabalho é muito, muito competitivo, tá, gente?
Não é para colocar medo em ninguém. O meu objetivo não é te espantar. Eu só quero te dizer coisas que ninguém me disse quando eu estava lá dentro e que talvez teriam facilitado a minha vida. Então, se o mercado é muito competitivo, você precisa ficar muito atento com o que os grandes estão fazendo. Siga dentistas nas redes sociais, vá a congressos, já falei isso aqui, vou falar de novo, porque quando você sair da faculdade e você cair no mercado de trabalho, você não vai se assustar tanto. Outra coisa, nesse seu tempo de faculdade, se dedique a aprender outros assuntos. Empreendedorismo, gestão, entenda de marketing, estude sobre essas coisas. Mesmo que você não vá montar o seu consultório, mesmo que seu pai já tenha um consultório pronto, mesmo que você já vá entrar numa clínica onde tudo isso funciona perfeitamente, ser leigo nesses assuntos atrasa muito a sua jornada. Empreendedorismo, gestão e marketing, hoje, né, essas 3 divididas aí, mas de uma forma muito ampla, todas elas, não tem como correr, não tem como você ser um profissional completo sem entender dessas 3 áreas. E a faculdade, infelizmente, ela peca um pouco nisso, ela deixa a desejar nessas matérias. E aí seria legal se você já tivesse uma noção e uma experiência com essas matérias, com esses ramos aí do negócio também, além da odontologia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria agradecer muito você que ficou até o final e dizer que você está no caminho certo, se planejar, ouvir outras experiências, procurar saber diferentes opiniões sobre o curso, se precipitar aí em algumas coisas é um caminho sem volta, é a melhor escolha e eu queria te dar os parabéns. E, obviamente, queria pedir para você seguir o canal, compartilhar esse vídeo em grupos com colegas que estão na mesma situação com você, para que eu continue trazendo para o YouTube conteúdos assim, para que meu canal cresça e eu consiga chegar a mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje, obrigada por ficar aqui, tchau!